Bom dia, amados! E para o nosso devocional desta manhã, nós vamos refletir sobre os registros, os livros que há nos céus, sobre as obras do homem aqui debaixo dos céus, sobre a sua consciência, suas ações, suas atitudes, suas obras, seus pensamentos. Está tudo registrado, porque anjos eles descem até nós e registram tudo o que fizemos durante o dia e é levado diante do trono do nosso Criador. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A palavra livros está no plural, indicando a variedade de livros que serão abertos no grande dia. Tudo vai ser revelado neste dia, desde o nosso nascimento até a nossa morte. O arquivo divino não falha. Tudo virá à tona, todo o oculto da nossa vida será revelada. E seremos então julgados segundo aquilo que semeamos, aquilo que plantamos. E o primeiro livro é o livro do Ato dos Homens. O homem comete pecado por palavras, pensamentos, por obras, pelas suas ações e por suas atitudes. Tudo isso está registrado no livro do Ato dos Homens. Você pode ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Também Mateus capítulo 12, versículo 36. O segundo livro é o livro da consciência. Você pode ler Romanos capítulo 2, versículo 15. E também Romanos capítulo 9, versículo 1. Este livro será usado para julgar as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Talvez o leitor já fez esta pergunta: como Deus julgará aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? O critério será o livro da consciência, pois mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Você pode ler Romanos capítulo 2, versículo 15. Todos os seres humanos possuem a lei da consciência em seu coração, lhe dando noção do que é certo e do que é errado. Então todos poderão ser julgados de uma forma justa, através da consciência, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, se as atitudes foram boas, o seu julgamento será bom. Se você foi uma pessoa má, o seu julgamento é de condenação. O terceiro livro é o livro da memória. Você pode ler Lucas capítulo 16, versículo 25. Este livro trará à memória de todos os indivíduos o que eles praticaram nesta vida, fazendo com que eles reconheçam a justiça do julgamento que estão sendo submetidos. Você pode ler Romanos capítulo 2, versículo 2. A memória de todos os indivíduos, o que eles praticaram nesta vida. Todos eles reconhecerão a justiça do julgamento, porque será mostrado toda a nossa vida para nós. E saberemos que estaremos sendo julgados de forma justa e correta pelo nosso Criador. Porque veremos as nossas obras e ações diante de nossos olhos. Então não poderemos dizer que estamos tendo um julgamento injusto, porque o Senhor Deus não é injusto.
Por isso que é tudo registrado, para, na hora de sermos julgados, ele mostrar para nós mesmos. O quarto livro é o livro do Evangelho. Você pode ler João capítulo 14, versículo 48, Romanos capítulo 2, versículo 16. Este livro será usado contra aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e não aceitaram. Seu julgamento será de conformidade com o conhecimento que chegar a ter do Evangelho anunciado pelos pregadores. Pessoas que tiveram a oportunidade, que foram ensinadas, que foram lançadas palavras de Jesus Cristo, mas não quiseram aceitar. Então, elas terão a condenação. O quinto livro é o livro da lei. Você pode ler Romanos capítulo 2, versículo 12. Este livro será usado contra aqueles que tiveram conhecimento da lei de Deus e não obedeceram. Preferiram o caminho do mal, da iniquidade, das abominações. Você pode ler Mateus capítulo 23, versículo 15. Jesus chegou a dizer que os fariseus estavam ensinando os seus prosélitos a serem 2 vezes filhos do inferno por conhecerem a lei e não obedecerem. Pessoas que conhecem a palavra e não a praticam serão condenadas porque conheceram a verdade, mas virar as costas para ela, virar as costas para o seu Criador. O sexto livro é o livro da natureza. Salmos capítulo 19, versículos 1 ao 4, você pode ler. Este livro também será usado contra aqueles que alegaram nunca terem conhecimento de Deus, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se estendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inesculpáveis. Vocês podem ler Romanos capítulo 1, versículo 20. O livro da natureza, toda a criação, toda a terra, céus e terra foram criados por Deus. E as pessoas não podem dizer que não existe um Criador. Elas não poderão dizer que não sabiam que existia um Deus. Porque Deus criou todas as coisas e se mostra através de toda a natureza, de tudo que Ele formou e fez. E o sétimo e último é o livro da vida. Que é a que a gente leu, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Neste livro será o nome dos salvos de todas as épocas, de todas as eras, de todos os séculos. Você pode ler Lucas capítulo 10, versículos 19 ao 20. Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo demonstrou não ter nenhuma dúvida que os nomes dos crentes fiéis estavam escritos no livro da vida. As pessoas que participarão deste julgamento são aqueles que foram fiéis a Deus durante o reino milenar de Cristo e não acompanharão Satanás na sua última revolta. Estarão diante do trono branco e com seus nomes escritos no livro da vida. Estarão os ímpios falecidos de todas as épocas sendo julgados e também aqueles que seguiram Satanás no final do milênio e durante a rebelião. Estarão ali para receber a sentença final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 15. Conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15, os incrédulos, os que não creem em Cristo Jesus, serão lançados no lago do fogo, no Sheol, depois do julgamento do grande trono branco, e permanecerão ali por toda a eternidade. E a
própria escolha do indivíduo que lhe traz este castigo eterno. Sem dúvida, a maior dor sofrida pelas pessoas no inferno é que elas estão excluídas eternamente da presença de Deus. Se a alegria arrebatadora é encontrada na presença de Deus, como diz Salmos capítulo 16, versículo 11, pavor total é encontrado na sua ausência. Toda pessoa deve decidir se passará a eternidade no céu ou no Sheol. A escolha deve ser feita entre a vida eterna ou o castigo do desprezo. Mateus capítulo 25, versículo 46, você pode ler. O homem deve fazer a escolha certa e hoje, naquele dia, não haverá mais escolha. Você pode ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas o Senhor vai dizer: eu digo para vocês, entre a vida e a morte, eu peço que vocês escolham a vida e vivam. Não só nessa vida, mas na eternidade. Amados, precisamos fazer uma escolha, não se pode ficar em cima do muro. Sabe, a maioria das pessoas dizem assim, os jovens dizem assim, quando eu ficar mais velho, eu me volto para Deus. Mas as pessoas, elas não pensam que elas não sabem se elas vão chegar na velhice ou não. E muitos esperam ouvir uma voz bem audível de Deus dizendo: chegou a tal hora, se aproxime de mim. O Senhor está o tempo todo nos chamando para junto dele, para perto dele. Essa vida é passageira, tudo aqui se acabará. Mas, após esta vida terrena, tem uma eterna, e aí você precisa fazer uma escolha entre estar perto de Deus ou afastado da sua presença. Tudo está sendo registrado. E não é para pôr medo, amados, mas é para a gente viver de forma prudente, de forma respeitosa, termos a consciência que tudo que fazemos aqui nessa terra vai refletir na nossa eternidade, se é perto ou longe de Deus. Pense sobre isso. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe.